Atos 2:42, que nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém, meus irmãos? Agora, Efésios, o capítulo 4, que por sinal está inserido o texto que nós lemos no último culto de doutrina. Capítulo 4, versículo 1 em diante, que nos diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosseis chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosseis chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Meus amados irmãos, com base nesses dois textos, que são riquíssimos, a palavra de Deus, nós queremos falar sobre um tema que, em certo aspecto, tem a ver com aquele que nós falamos no último culto. Mas quero falar sobre o nosso relacionamento fraternal dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Nossa relação, nosso relacionamento fraternal dentro da igreja que é o corpo de Cristo. E quero dizer que não vou dizer que é fácil habitar juntos, viverem juntos, e é um desafio que se apresenta até mesmo para a família, o casal. Não é isso que precisa de muito cuidado para que essa relação ela se solidifique, ela cresça e seja edificada. Seguir a Jesus implica numa relação tanto com Ele como com os outros, com os que o seguem, pois temos muitas coisas em comum, como Paulo diz aqui em Efésios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6. Paulo fala da unidade da fé e da forma como deve viver, ou seja, andar, os que seguem a Cristo. E ele exorta para que suportemos uns aos outros, toleremos uns aos outros, para que este relacionamento fraternal seja construído e mantido depois de salvos. Precisamos manter a nossa comunhão uns com os outros, como escreveu o autor do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e o versículo 42, onde ele diz que a igreja primitiva, no seu nascedouro, no seu início,
os crentes perseveravam, diz a palavra de Deus, na comunhão. E passamos a compreender em Atos 2, versículo 42 a 47, o verdadeiro sentido da comunhão ou da koinonia da igreja. Comunhão, do grego koinonia, no Novo Testamento, que por sua vez significa participação de algo indivisível. O relacionamento fraternal é uma necessidade vital para a igreja, porque uma das analogias feitas da igreja no Novo Testamento é a igreja como corpo de Cristo. Já que somos membros, já que somos do corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros. E mutuamente dependemos uns dos outros. Amém, meus irmãos? Dependemos uns dos outros. Ninguém vive para si. Se estamos na igreja, se estamos no corpo de Cristo, assim como os membros do nosso corpo estão ligados e um depende do outro, nós também dependemos e devemos viver na igreja em harmonia, não é isso? Porque participar da comunhão da igreja, estar em comunhão com a igreja, é justamente isso, é participar de algo indivisível. O corpo de Cristo, a sua unidade, a sua união, é demonstrado figuradamente em uma solenidade que era uma das primordiais para o judeu, que era a Páscoa. Estava determinado de que os ossos do cordeiro, que era oferecido como cordeiro pascual, não deveriam ser quebrados. Não deveriam ser quebrados, deveriam ser mantidos inteiros. E isso me parece que se cumpre no dia que Jesus foi crucificado na cruz. E era habitual, isso era do costume entre os judeus, quebrar as pernas do crucificado para que apressasse a morte e eles não pudessem pernoitar vivos na cruz. E nos diz a palavra de Deus que os soldados foram e quebraram, mutilaram as pernas dos dois ladrões que estavam, um à direita e outro à esquerda, mas quando chegaram onde estava Jesus, Jesus já estava morto. E o seu corpo, nem aí Deus permitiu que fosse quebrado, cumprindo aquilo que estava lá na Páscoa, onde o cordeiro pascual não foi quebrado. De forma que nós somos, irmãos, não é isso? Um corpo, cada um com suas individualidades, com seu temperamento, com sua forma de ser, no seu nível cultural, mas nós devemos entender que quando chegamos aqui nestes bancos, o preto senta junto do branco, o rico perto do pobre, o culto perto do ignorante e assim por diante. Não há diferença, porque nós somos um em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Somos um em Cristo Jesus. Me parece que quando nós lemos as epístolas paulinas, Paulo e Pedro também teve que trabalhar esse aspecto na vida dos crentes da igreja primitiva. E por ser um corpo, nós dependemos. Eu preciso dos irmãos, irmãos precisam de mim, eu preciso dos meus companheiros. E é isso que nos motiva a viver um verdadeiro relacionamento fraternal, porque nós somos família de Deus, nós somos o corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Somos o corpo de Cristo. Está escrito, Paulo fazendo uma das figuras mais solenes da igreja. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12,
versículo 12 em diante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 em diante. E eu vou pedir que, se possível, repitam após mim, para que fique fixado na mente o que o apóstolo está dizendo. Capítulo 12, versículo 12 de 1 aos Coríntios, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. O apóstolo está fazendo analogia do corpo físico, amém, meus irmãos? Com o corpo espiritual, que é a igreja. Diz o versículo 13: pois todos nós fomos batizados em um espírito. Cadê os irmãos? Pois todos nós, formando o quê? Formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas o quê? Mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, eu não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são o quê? Necessários. Dizia os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos o quê? Muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão, no corpo, mas antes tenhamos os membros igual cuidado como uns dos outros, não é? Os membros devem cuidar-se um dos outros, assim como um membro de uma família cuida do outro, procura ver suas necessidades, suas preocupações, não é isso? Procura proteger, não é verdade? De maneira que se um membro padece, o que é que acontece? Todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros ficam com inveja dele. Ah, não, irmão, os membros se regozijam com ele. Amém, meus irmãos? Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Daí porque tanto Paulo como os demais apóstolos ocuparam parte das suas epístolas tratando da nossa relação interpessoal, fraternal, já que ao virmos do mundo, irmãos, trazemos uma natureza pecaminosa, dominada pelo pecado, como reconhecia o salmista. Apesar do novo nascimento que muda a nossa natureza, as coisas velhas já passaram, mas a nossa vida está tão viciada,
de coisas que são prejudiciais à vida espiritual, que o Espírito Santo tem que trabalhar com a palavra para que essa vida possa ser melhorada, possa ser mudada, possa ser transformada. E é por isso que o apóstolo constantemente usa aquela linguagem que nós devemos nos desvestir da velha natureza e nos vestir da nova natureza em Cristo. Quem diz amém, meus irmãos? De forma que quando nós chegamos na igreja, chegamos viciados na vida de pecado, nas coisas lá de fora. E precisamos mudar. O Espírito Santo precisa trabalhar na nossa vida. Não é isso? E nós precisamos dar lugar, permitir que Ele domine a nossa vida, controle, não é isso? A nossa vida, nos fale, não é isso? Para que a nossa vida seja transformada. Jesus disse aos discípulos, em capítulo 15 de João, versículo 3, diz: vós estáis limpos como? Pela palavra que vos tenho falado. É aqui onde o Espírito Santo, não é isso? Por isso, a necessidade de se congregar, irmãos. De se congregar. Você pode até ser edificado, de certa forma, ser reanimado, receber uma mensagem pela Rede Brasil, receber uma palavra que levanta o ânimo, mas para você crescer em comunhão, você tem que vir e se congregar. Amém, meus irmãos? Tem que vir à casa de Deus. Amém? É aqui a oficina onde o Espírito Santo vai trabalhando, vai falando, não é isso? E um vai levando a carga do outro e vai orando e vai se conscientizando das necessidades, não é isso? Um do outro, e assim vamos crescendo pela graça de Deus. Porque a nossa vida, ninguém nasce perfeito. A nossa vida, desde o nascedouro, desde o nascimento, digo, foi uma vida cheia de pecado. Leia aí o Salmo 51, veja como o salmista, ele via a vida desde o nascimento, desde o ventre da sua mãe. Salmo 51 e o versículo 5, o salmista diz assim: eis que em iniquidade fui, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ainda no Salmo 58, e o versículo 3, o salmista diz assim: alienam-se os ímpios desde o quê? Desde a madre. Andam errados desde que nasceram. Não é isso? Desde o momento do nascimento, não é isso? Já nasce errado. Ninguém nasce santo. Não é? Às vezes, quando se tomava a profissão de fé uma pessoa e dizia assim: quando foi que você aceitou Jesus? Não, eu já nasci crente, eu nasci num lar evangélico. Ah, mas não significa que você seja crente, porque Deus não tem sobrinho, Deus só tem filho. E para ser filho tem que nascer de novo. Amém, meus irmãos? Tem que nascer de novo. Deus não tem sobrinho. Não é porque é filho de um pastor, porque é filho de um crente fiel, que vai ser salvo. Não, você tem que compreender o plano da salvação. Também não precisa vir no culto à frente e aceitar Jesus, levantar a mão. Não, senhor. Como alguém fazia no tempo do pastor José Amaro, o talão no tempo do pastor José Amaro, se anotava quantas conversões houveram no culto. E tinha um irmão que era o campeão, chegava a 50, 20, 30. E o pastor José Amaro, curioso, disse: como é que se entrega tanta gente no culto desse irmão e nos outros não se entregam? Aí procurou saber. É que ele pregava que os filhos dos crentes nenhum era salvo e tinha que vir para frente para aceitar Jesus. Ele mandou acabar com isso. Não precisa vir à frente e aceitar Jesus, mas com a compreensão da palavra, com a instrução dos pais, os filhos vão descobrindo, não é isso, que Jesus veio ao mundo para salvar o pecador, e eles vão aceitando no seu coração, e a fé brota no coração do filho, e eles se convertem
ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É importante os pais no culto doméstico perguntar às vezes aos filhos: você tem certeza da sua salvação? É importante perguntar. Mas como dizia, irmãos, no novo nascimento recebemos, é clara, nova natureza, mas apesar disso precisamos nos vestir do novo homem, como diz Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no mesmo capítulo que eu li, um dos textos que eu li no início. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24, ele diz assim, capítulo 4, versículo 22, o apóstolo diz assim, meus irmãos: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E irai-vos, como eu li no último culto que estivemos aqui, orar, irai-vos e não pequeis, não se ponham só sobre a vossa ira. De forma que o Espírito Santo, através da palavra, precisa trabalhar, vai trabalhando quando nós damos lugar, para que a nossa vida seja transformada. De forma que a natureza, como vem lá do mundo, irmãos, ela precisa ser trabalhada, não é isso? Pela palavra, pelo Espírito Santo, para que ela venha sendo transformada e possamos conviver uns com os outros. Você sabe que o mundo hoje não tolera nada, não é? Dá medo. Dá medo, às vezes, até no trânsito. Dá medo quando você chega num restaurante. Dá medo quando você hoje não pode reclamar, não pode dizer que não gostou da comida, não pode pedir as coisas, porque as pessoas são tão nervosas, são tão iradas, parece que já vêm trabalhar, não é? Já iradas. E no trânsito, se bater no seu carro, tenha muito cuidado, porque você pode levar uma bala, não é? Que as pessoas estão aí, irritadas, perderam todo o senso, toda a sensibilidade, meus amados irmãos. Mas o crente é diferente. Na igreja, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida, começa a tirar aquelas coisas que não agradam a Deus, e a sua vida começa a ser transformada. E é por isso que os apóstolos, eles dedicaram parte das suas epístolas trabalhando justamente a relação interpessoal, como nós podemos viver juntos, unidos, amando-nos, não é isso? E quem quer ter amigo tem que estar disposto a tolerar. Amém, meus irmãos? A tolerar, não é? Tem que estar. Se você não tem o mínimo de tolerância, você nunca vai ter amigos. Você percebe às vezes que há pessoas que hoje é amiga de um, na outra semana é amiga do outro, aquele já não presta, já é inimigo, já é amigo do outro. Depois você vê ele mudando como quem muda de roupa, de amizade, de amigo, porque ele não se relaciona bem. Ele quer uma perfeição no seu amigo que nem ele tem, não é? Uma vez eu naturalmente disse no aniversário de uma pessoa: tem amigos que você tem que pagar para ser amigo. Tem amigos que você tem que pagar para ser amigo. E tem amigos que você não precisa pagar. Amém, meus irmãos? Tem amigos que você não precisa pagar. Olha, irmão, ser amigo do pastor José Leôncio. Eu vivi 40 anos, né? Pastor Omário viveu mais ainda com o pastor José Leôncio, dentro da casa dele. Era como um filho. Eu vivi, irmãos, conviver com aquele homem era muito fácil. Ninguém tinha dificuldade de ser amigo dele. Mas, na verdade, para que nós nos relacionemos bem na igreja, não é isso? Nunca podemos buscar ser amigos só das pessoas perfeitas, porque não vamos encontrar. Todo mundo tem defeito. E nós temos que ter o mínimo de tolerância para conviver com essas pessoas. Amém, meus irmãos? Conviver com elas. Não é? Eu tenho amigos que já fazem 50 anos que são amigos meus. E eles nunca deixaram de ser amigos.
Mas se eu disser a vocês, houveram momentos que eu tinha tudo para deixar de ser amigo? Houveram. E eu tenho certeza que eles também. Houveram momentos que eles se chatearam comigo. Mas, para que a gente conviva, não é? Amém, meus irmãos? A gente tem que deixar de lado essas coisas e amar-se, tolerar-se, suportar uns aos outros, para que aquela amizade permaneça. Amém, meus irmãos? Tem gente que odeia de graça, irmão. Basta não gostar do bigode do irmão. Basta não gostar do penteado da irmã. Eu disse, não topei com esse homem, mas só porque ele tem um bigode. E eu posso falar isso, não é que eu não tenho um bigode, né? Mas não, irmãos, a gente, para conviver em família, como membros do corpo de Cristo, nós temos que nos tolerar um ao outro, perdoar um ao outro, suportar um ao outro, amém? Temos que nos suportar um ao outro. Por isso o apóstolo, ele gastou tempo trabalhando isso, por certas coisas não eram fáceis no seio da igreja primitiva. Abramos a Bíblia, Romanos capítulo 12 e o versículo 10. Romanos 12 e 10. Amém? Encontraram? Diga amém. Amém. Romanos 12 e 10 nos diz assim, o apóstolo: amai-vos como? Cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Como está difícil isso no mundo hoje, irmão? Não é? Cada um quer botar o outro para trás, cada um quer concorrer com o outro, quer ser melhor do que o outro, quer acabar com o outro, quer destruir o outro, mas a igreja é diferente, irmãos. A igreja é diferente. E é isso, irmãos, este mundo jaz no maligno, como disse o apóstolo, mas é isso que vai fazer a diferença. Quando eu vejo o ambiente do mundo, irmãos, e hoje é muito mais fácil ver por causa das mídias sociais, né? É muito mais fácil perceber o ódio. Até aqueles que se dizem bonzinhos na mídia, mas quando alguém que não é simpático às filosofias, não é do grupo, assume uma posição, irmãos, discrimina. O apóstolo, ainda em Gálatas capítulo 5 e versículo 13, Gálatas capítulo 5, vamos ler a Bíblia. Culto de doutrina é culto da Bíblia. Quem diz amém, irmãos? Gálatas capítulo 5 e o versículo 13. O apóstolo diz assim, capítulo 5, versículo 13, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados a quê? A liberdade. Não useis então a liberdade para dar o quê? Ocasião à carne. Mas diz aqui, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Ou seja, seja servo dos outros pelo amor. Amém? Nós somos crentes, somos da mesma família, fomos chamados à liberdade, mas não aproveitemos essa liberdade para cometer coisas que prejudiquem o outro. Mas que essa liberdade seja usada para servir uns aos outros em amor. Há uma versão que diz, mas num espírito de amor sede servos uns dos outros. Por isso, na nossa relação interpessoal, na nossa relação fraternal, no nosso relacionamento fraternal dentro da igreja, não pode faltar o amor.
Amém, meus irmãos? Não pode faltar a ternura. Não pode faltar a afeição. E por isso o apóstolo diz, mas num espírito de amor, sede servos uns dos outros. Paulo em Efésios 5:21 exorta os Efésios dizendo, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Isso é dito dentro do contexto cristão, da submissão mútua e voluntária de uns para com os outros, quanto aos desejos, aos pensamentos, aos planos, às ações, tudo motivada pelo amor. Tolerar-se uns aos outros, suportar uns aos outros, não é? Suportar-se uns aos outros. Em 1 Coríntios, tem a ver com isso, capítulo 16 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quem encontrar, aí tenho certeza que vai encontrar uma palavra que coaduna, corrobora o que nós estamos falando. Capítulo 16 de 1 Coríntios e o versículo 16, Paulo diz assim, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha, não é? No versículo 15, você vai entender o que o apóstolo está dizendo. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Não é? Obedecer, se sujeitar, deve ser um ato de amor. Não é? Um ato de amor, é o que o apóstolo está nos dizendo aqui. Isso fica corroborado na expressão de Paulo, em Filipenses capítulo 2 e versículo 3, onde ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Em Colossenses 3, versículo 12 e 13, Colossenses capítulo 12, capítulo 3, Colossenses não tem 12 capítulos, né? Colossenses, abra sua Bíblia, vamos manusear a palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 12, 13 e 14, diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas e quê? De misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Aí o versículo 13 diz o quê? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos, o quê, irmãos? Uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, o que é que ele diz? Assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, de amor, que é o quê? O vínculo da perfeição. Amém, meus irmãos? De forma que, para nós nos tolerarmos, suportarmos-nos mutuamente, perdoarmos-nos mutuamente. O apóstolo diz no versículo 2 que devemos revestir-nos como eleitos, como escolhido de Deus, santos e amados. Ele disse, vestir de entranhas de misericórdia, de profunda misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, que eu falei no estudo passado sobre isso, não é? A longanimidade, a capacidade que nós devemos ter de perdoar, de suportar uns aos outros. Há uma versão que diz assim, visto que Deus nos escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade e mansidão e paciência, sejam compreensíveis uns para com os outros, diz esta versão, e perdoem a quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês devem também perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Amém, meus irmãos?
Romanos 15, 14, Paulo declara: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Amém, meus irmãos? Admoestar uns aos outros. Em João 13, 14, Cristo deu o exemplo que é fundamental para essa relação cristã. Ele foi, nos diz a Bíblia, e lavou os pés um dos outros. Ou seja, dos apóstolos, quer dizer. Ele disse: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Aqui vemos lições importantes para mantermos uma relação fraternal no meio onde vivemos. Muitas vezes temos que lavar os pés aos outros. Quem diz amém, irmãos? Não é? Lavar os pés aos outros. Lavar os pés não só de quem a gente gosta. Não é? Lavar os pés era uma postura de hospitalidade, de alívio, não é? Os irmãos sabem que as pessoas no Velho e Novo Testamento caminhavam muito. As estradas, quando veio surgir a primeira estrada calçada no Império Romano, no primeiro século, não é? As pessoas andavam na rua de barro, viviam nas ruas de barro, sujavam os pés. E era um ato de hospitalidade. Quando a pessoa chegava em casa, na sua casa, a primeira coisa que fazia era lavar os pés, não é? Era uma atitude de alívio, não é isso? De hospitalidade. E muitas vezes nós temos que lavar os pés de quem não gosta da gente também. Porque lavar os pés de quem gosta da gente, de quem nos abraça, de quem nos elogia, é muito fácil. Mas a Bíblia não diz que Jesus deixou de lavar, até de Pedro, que era impulsivo e não queria que ele lavasse. Disse: Pedro, se tu não me deixa lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Lavou os pés de Tomé, que duvidava constantemente, e que Jesus teve que pegar a mão dele, depois de ressuscitado, e colocar aqui e dizer: estás vendo, sou eu mesmo, Tomé, sou eu mesmo. Tem esse tipo de crente. Mas não só isso, ele lavou os pés do próprio Judas, irmãos, que é o mais duro. Você já imaginou o que foi que Jesus disse quando estava lavando aqueles pés? Ele disse: esses pés me entregarão, mas eu lavo como dos outros. Um irmão disse assim: pastor, se fosse comigo, eu mandava esquentar a água a 100 graus para lavar os pés dele. Mas Jesus não trocou de água, usou a mesma toalha. Amém, meus irmãos? Usou as mesmas toalhas, não é? Deus nos ajude, irmãos, que a gente possa fazer o bem, não é? Àqueles que nos faz o mal. De forma que Jesus disse assim: eu estou dando exemplo para vocês. Ele não constituiu aquele ato de lavar os pés como uma doutrina. Não, nós não vemos no Novo Testamento se repetindo essa cerimônia, não. A única vez que aparece é na epístola de Paulo a Timóteo, falando das viúvas que deveriam estar arroladas para receber a ajuda da igreja. Disse que elas precisavam lavar os pés aos anciãos, aos enfermos. Estas aí merecem a ajuda da igreja, era o que Paulo estava dizendo, e não aquelas jovens, ele dizia, não é? Que logo querem casar, dizia ele, mas aquelas que dão provas de uma vida piedosa e que lavam os pés aos anciãos. É isso que a Bíblia repete, mas não era um ato para se repetir como alguém faz, como uma ordenança, como uma cerimônia no ato da ceia. Não, Senhor. De forma que o apóstolo exorta, não é, a ter esse cuidado, irmão, para ter uma relação fraterna. É preciso que nos amemos e nos suportemos uns aos outros. Toleremos uns aos
aos outros. É isso que a palavra nos ensina. E não falar, não é? O apóstolo Tiago exorta os irmãos a não falar dos outros. As nossas palavras podem matar as pessoas, podem separar grandes amigos. Daí porque Tiago capítulo 4, abra a sua Bíblia. Tiago capítulo 4, versículo 11 e 12. Capítulo 4, versículo 11 e 12 de Tiago. Irmãos, não faleis mal uns dos... Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador nesse assunto e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas o quê? Que julga os outros, não é? Devemos ter muito cuidado, irmãos, não é? Muito cuidado. Pedir a Deus que o Espírito Santo controle a nossa língua, amém, meus irmãos? A nossa fala, não é? Porque muitas vezes nós podemos nos habituar a viver falando dos outros, não é? E as nossas palavras podem ofender, podem separar grandes amigos. Foi isso que Salomão disse em Provérbios 16 e 28. Então, meus amados irmãos, a Bíblia fala, continuando, sobre a natureza do nosso relacionamento. Nós somos membros. Nós vimos ali em 1 Coríntios, no capítulo 12 e o versículo 12, que nós somos membros uns dos outros. 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 12. O apóstolo diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Aqui não fala do batismo com o Espírito Santo. Aqui fala da inserção do crente que nasceu de novo no corpo invisível da igreja, que é o corpo de Cristo. Todos fomos batizados em um Espírito, formando o que, irmãos? Um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. De forma que, através da salvação, nós fomos unidos ao corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Fomos unidos, o Espírito Santo nos introduziu, de certa forma um pouco semelhante ao que aconteceu no Vale de Ossos Secos, não é? Que o vento soprou e juntou os ossos e formou um grande exército, não é? De forma que nós fomos chamados a ser participantes de Cristo mesmo. Como Paulo diz em 1 Coríntios 6 e 17, isso retrata a experiência que alcançamos depois de aceitar a Cristo. Ele diz: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Enxertados com Cristo, feitos uma só coisa com Ele. Abra sua Bíblia, Efésios, capítulo 5 e o versículo 30 de Efésios capítulo 5 e o versículo 30, onde o apóstolo diz: porque somos membros de quem? Capítulo 5, versículo 30 de Efésios, o que é que Paulo diz? Porque somos membros, repitam comigo, porque somos membros do seu corpo. Corpo de quem? Corpo de Cristo. Como está escrito, eu acabei de ler no capítulo 12, versículo 12. Paulo diz que o corpo possui muitos membros, mas um depende do outro. Quem diz amém, irmãos? Olhe para o seu corpo e veja como um membro depende do outro. A cabeça, irmãos, os dedos, as mãos, os pés, dependem um do outro. Até a cabeça, não? A cabeça
não é? O irmão estava pregando e disse assim: mas irmão, mas a Bíblia diz que o homem é a cabeça. Aí um pastor saltou lá e disse assim: irmão, mas não esqueça que a mulher é o pescoço. Não esqueça que a mulher é o pescoço e pode dar volta para lá e para cá, não é? Mas é que um membro depende do outro, eu dependo do meu irmão. Quantas vezes eu encontro pessoas no sertão, como eu estive agora, irmão. E o irmão me abraça e diz assim: pastor, eu estou orando e jejuando pelo Senhor. Eu disse: irmão, é por isso que eu estou de pé. É por isso que eu estou de pé. O pastor Gerson Gila, ele disse: pastor, eu fiquei emocionado, porque eu fui a uma congregação lá dentro do mato, em Moçambique, em Nampula. E quando eu entrei na porta ao lado, para o culto de ceia, tinha uma criança de joelhos em Moçambique, em Nampula. E a criança, pastor, em cima de uns tijolos, na aldeia, em cima de uns tijolos, ela chorava. E ela dizia assim: Senhor, abençoa pastor Ailton, o presidente da igreja. Eu disse: meu Deus, nós precisamos uns dos outros, irmãos. Nós precisamos da mão amiga. Nós precisamos do ombro um do outro. Nós precisamos levar as cargas uns dos outros. Por isso o apóstolo diz assim: levai as cargas de quem, irmãos? Uns dos outros. E se a gente vê o original, tem uma riqueza de significados ali. Significa também a aflição do meu irmão, a tribulação do meu irmão. Mas significa também as fraquezas do meu irmão, as debilidades do meu irmão. Que eu devo ter o mínimo grau de sensibilidade para suportar, para ajudá-lo, para exortá-lo a que melhore sua vida espiritual. E é isto, meus amados irmãos, que precisamos fazer para vivermos aqui unidos. Quem diz amém, irmãos? Amém. Paulo fez uma analogia das mais lindas sobre o casamento e a igreja, o casal e a igreja. E lá no final ele diz assim: eu estou falando um mistério sobre Cristo e a igreja, né? E ele diz que deixará, Efésios, vamos lá, Efésios, capítulo 5. Logo depois desse texto que eu li, diz: porque somos membros do seu corpo. Aí diz: por isso deixará o homem o quê? Seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois o quê? Numa só carne. Grande é este mistério. Qual o mistério? O mistério que ele se referiu. Digo, porém, a respeito de quê? De Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si, e a mulher reverencia ao marido. Veja que ele faz toda uma analogia, não é? Assim como o marido deixa pai e mãe, se une os dois na convivência, no dia a dia, terminam tornando-se uma só carne, não é? Uma só carne. Isso se dá também na vida espiritual, na igreja, que nós nos unimos, nós somos irmãos, nós estamos ligados por Cristo um ao outro, ligados um ao outro. Nós temos que ter o grau de sensibilidade. Quando o nosso irmão chora, a gente tem que chorar também. Por isso o Tiago disse: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Amém, meus irmãos? Sofrer com meu irmão não é eu me gloriar, irmão. Dizem: está pagando. Não é, irmãos? Está pagando. Não, irmãos. Não é eu ter inveja quando o meu irmão tem sucesso. Não.
Se o meu irmão está tendo sucesso, eu estou participando da alegria dele. É a resposta, no mínimo a resposta da minha oração, do meu apoio. Amém, meus irmãos? E devo me alegrar, porque agora somos um com Cristo. Cristo é a videira e nós os galhos. João 15:5. Assim como a videira não consiste somente em tronco, mas também compreende os galhos, nós somos parte de Cristo mesmo, a plenitude daquele que enche tudo, Efésios 1:23. Em virtude da nossa união com Cristo, é que somos membros uns dos outros. Já não podemos viver em desarmonia uns com os outros, mas manter uma relação de harmonia. Quem diz amém, meus irmãos? Você já percebeu que quando um membro do corpo está doendo, todo o corpo sofre, irmão? Você sente febre, você sente dor no corpo, eu estou me referindo ao corpo físico. E assim devemos ser no corpo de Cristo. Efésios 4:25, o apóstolo, ele diz assim, 4:25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos o que, irmãos? Membros uns dos outros. Apesar da multiforme aparência, operação no corpo, devemos viver como os membros de um corpo humano em harmonia, como diz Paulo aos Romanos capítulo 12, versículo 4-5. De forma que nossa participação na vida de Cristo nos coloca em relação orgânica com o seu corpo. E o seu corpo é composto pelos meus irmãos em Cristo. Quem diz amém, irmãos? Meus irmãos em Cristo. Não podemos participar de Cristo sem participar ao mesmo tempo com outros que estão unidos a Ele. Somos um com Cristo e com os nossos irmãos, pelo vínculo espiritual que nos une. Agora vemos as coisas totalmente diferentes do ponto de vista espiritual, como fala Paulo em 2 Coríntios 5:16. Eles procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, diz Paulo em 4:3 de Efésios. De forma, meus queridos irmãos, que devemos entender de que todos dependemos uns dos outros. Se trata essa relação, a relação mais importante que podemos ter na terra, pois Cristo logrou esta unidade pelo sacrifício de si mesmo, pela sua morte e ressurreição. Ele cria em si mesmo um novo homem. Em João 17:20-23, Cristo roga ao Pai por uma unidade perfeita, visível e manifesta diante do mundo. Vamos ler esse texto? João capítulo 17 e o versículo 20. João capítulo 17, versículo 20 ao 23. João 17, 20 ao 23, na oração de Jesus, considerada a oração, chamada oração sacerdotal. Ele ora ao Pai e ele diz o seguinte, capítulo 17, versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam o quê? Um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam o quê? Perfeitos em unidade. Amém, meus irmãos? Perfeito, isso fala de maturidade para viver em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles
como me tens amado a mim. Amém, meus irmãos? Ai, irmãos, se todos compreendêssemos isto que o apóstolo fala e que eu trouxe esta noite para vocês, não como um pensamento meu, mas como um pensamento de Deus a respeito da igreja, nós viveríamos melhores. Amém, meus irmãos? Nós viveríamos melhor, não é? Viveríamos melhor, porque nós somos um só corpo e devemos viver essa unidade que Cristo estabeleceu aqui. Somos filhos do mesmo Pai pela fé, formando assim um corpo. Quem diz amém, irmãos? Eu vou parar aqui, porque as horas já mandam parar. Mas que Deus nos ajude e que possamos permanecer unidos